Olá, senhores! Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Tivemos alguns problemas técnicos aí com o nosso excelentíssimo Zoom e por isso estou aqui novamente, mas agora gravando a aulinha para quem não estava presente no nosso curso Ciência da Natureza aí, para o módulo 3, para essa última aula de teoria, né? Dentro da cinemática aí, onde nós vamos falar de gráficos, de Mu e de Movie e também da regra de Galileu, também conhecida por regra dos ímpares para nós. Bora lá começar então? Hoje, diferentemente do que nós estamos acostumados, eu vou partir para o PPT, né? Nós vamos aqui no PowerPoint, mas porque eu acredito que vai ficar mais claro para a gente poder entender. Então bora lá. Primeiro nós vamos analisar os gráficos do movimento uniforme, certo? Para isso, perceba que eu forneci para vocês aqui, deixa eu achar só aqui meu laser, olha lá. Eu forneci para vocês uma trajetória. Essa trajetória tem uma orientação, como toda boa trajetória precisa ter uma orientação. Ela indica a unidade, né, que está medindo a posição no espaço aqui. E aqui eu tenho os valores das minhas plaquinhas, como se fosse a nossa rodovia do nosso dia a dia aí, certo? Só não tem os valores negativos na nossa rodovia. E aí, meninos, nesse movimento eu vou colocar um carrinho andando aqui, por exemplo, lembrando que o movimento é uniforme. O carrinho tá ali, ó, primeiro na posição quilômetro menos 30. Aquele é o instante zero. Não significa que ele começa a andar agora, tá? Ele estava só esperando a sua boa vontade de começar a estudar o movimento dele. Não. Perceba que ele veio lá de trás, ó. O carrinho estava andando já. O que acontece lá atrás não me interessa. Eu começo a analisar a partir de agora. No instante que eu solto o cronômetro, a velocidade do carro é de 60 km por hora. Obviamente que eu estou parando ele para a gente poder conversar a respeito dele, tá? Mas ele está se movimentando. E nesse movimento ele mantém a velocidade constante, ou seja, após o intervalo de tempo de meia hora, então depois de 0 horas, ó, no intervalo de tempo de meia hora, ele mantém a velocidade constante em 60 km por hora. Passa mais um intervalo de tempo de meia hora, ele vai estar lá na posição 30 km positivo agora, certo? No instante, 1 hora, com uma velocidade de 60 km por hora. Meninos, percebo que olhando dessa forma, olhando a trajetória, fica muito mais fácil a gente interpretar, né? Pô, que bacana. No instante zero, quando comecei a estudar o movimento dele, ele estava lá na posição menos 30. Agora ele veio para a posição 0 e finalmente está aqui na posição 30. Olha só, você consegue perceber que o teu movimento é progressivo. Você consegue perceber que o teu movimento é uniforme porque no mesmo intervalo de tempo ele andou a mesma distância, na verdade? Do menos 30 até o 0, ele andou 30 km em meia hora. Do 0 até o 30, ele andou mais 30 km em mais meia hora. E é a partir dessas informações que nós vamos aprender a construir o gráfico. Vem com o tio. O primeiro gráfico que nós vamos ver é o espaço em função do tempo. Sempre a primeira grandeza citada vai estar no eixo Y para vocês, tá? E a segunda grandeza citada, ela se apresenta no eixo T. Então eu percebo que eu estou colocando o espaço aqui no Y em quilômetros e o tempo em horas aqui no eixo X. Meninos, aprenda uma coisa, o teu gráfico não mostra a trajetória dele, tá? O teu gráfico não tem nada a ver com a trajetória, ou ele está subindo, ou ele está descendo. Não existe isso olhando para o gráfico. O gráfico é apenas uma junção de pares coordenados para nós. Vou repetir. O nosso gráfico vai apresentar apenas pontos onde indica a posição que ele estava em determinado instante. Um par com duas coordenadas, óbvio, né? Um par com duas coordenadas. Uma coordenada x e uma coordenada y para nós. No caso, a x é o tempo e a y é o espaço. Por exemplo, olha só. Se a gente olhar aqui no início, percebo que lá no instante 0, a posição dele era menos 30. Eu consigo marcar um pontinho no gráfico desse jeito. Você quer ver? Ó, vem com o tio, olha lá. Desceu menos 30, pum, ó o pontinho lá. Significa que aqui no instante 0, ele estava lá na posição menos 30. Eu marquei esse pontinho vermelho aqui. É o 0 para x, que é o tempo, e menos 30 para y, que é o nosso espaço. No segundo ponto, agora no instante meia hora, 0,5 horas, ele estava no quilômetro 0. Vamos levar esse ponto para lá, ó. Parzinho de coordenada. No tempo meia hora, a posição dele não é nem positiva, nem negativa. A posição dele na trajetória é exatamente o 0. Então, o 0 cruzando com o instante meia hora, ó, nós temos um segundo ponto para nós. Só que eu tenho mais um. Olha lá na frente. No instante 1 hora, eu percebo que ele se encontra na posição quilômetro 30. Então eu vou trazer esses dois pontos para cá, esses dois valores para cá, para marcar mais um ponto. Olha que bacana. Lá no instante 1 hora, eu me encontrava na posição 30 quilômetros. Eu consigo marcar mais um pontinho. Senhores, a gente vai desenhar uma curva característica. Toda vez que a gente fala curva característica, não significa que é uma curva.
Uma curva característica pode ser uma reta, uma parábola, uma hipérbole. É a curva característica do gráfico que você está construindo. No nosso caso aqui é só brincar de ligar os pontos. E se a gente ligar os pontos aqui, a gente percebe que esse gráfico é uma reta. Óbvio, a gente não precisava de todas essas informações para saber que o gráfico espaço por tempo do mu, movimento uniforme, é uma reta para nós. A gente tem uma equação. Toda vez que vocês forem montar uma equação, senhores, o mais importante para vocês é a equação. Montar uma equação? Não, perdão. Toda vez que vocês forem montar um gráfico, senhores, o mais importante para vocês é a equação. Agora foi, né? A equação que mostra para vocês se a curva característica é uma reta, se é uma reta crescente ou uma reta decrescente, se a curva característica é uma parábola, parábola com boca para cima, com boca para baixo ou com cavidade, chama como quiser. E assim por diante. No nosso caso, espaço por tempo de movimento uniforme, o gráfico ou a equação que nós temos é a chamada equação do sorvete, tá lembrado? Equação do sorvete? Olha aqui pro tio, olha aqui pro tio. De que primeiro grau é essa equação aqui, ó? Perfeito, do primeiro grau, não é verdade? É o expoente 1 que nós temos ali. Expoente 1. Se o expoente é uma equação do primeiro grau, você sabe da matemática. Toda equação do primeiro grau gera para você uma reta. Óbvio, essa reta pode ser crescente ou pode ser decrescente. E quem manda nela é o chamado coeficiente angular da reta. É sempre o carinha, ó, que acompanha o seu t. No caso aqui, quem acompanha o t para nós na equação do sorvete é a velocidade. E é sempre a velocidade que vai indicar se a reta é crescente ou a reta é decrescente. No caso, a reta crescente indica para nós que o movimento é progressivo, ou seja, que a nossa velocidade é positiva e, consequentemente, o ΔS também é positivo. Significa que o movimento do corpo é a favor da nossa trajetória aqui. Beleza, meninos? Bom, num gráfico espaço por tempo, a área nada nos fornece, tá? A área que nada nos fornece. Mas o coeficiente angular, sim. O que é o coeficiente angular? É calcular a tangente de inclinação da sua curva característica em relação ao teu eixo horizontal. No caso aqui, olha aquele ângulo θ que eu vou desenhar para vocês ali, ó, tá vendo? É o ângulo entre a reta tangente a essa reta, ou seja, acaba sendo a própria reta, medida em relação ao horizontal. Sempre. Agora eu tô falando sempre. Que você tiver um gráfico espaço por tempo, não importa o tipo de gráfico que você tenha, espaço por tempo, a tangente do ângulo de inclinação no ponto que você está calculando o coeficiente angular vai dar exatamente o valor numérico da sua velocidade naquele ponto. Toda vez que você tiver gráfico espaço por tempo. Belezinha? Segundo gráfico para nós, senhores. Agora nós vamos partir para velocidade em função do tempo, certo? Olha lá, velocidade é o primeiro citado, está no eixo Y. O tempo, que é o segundo citado, vai estar no eixo X. Nesse gráfico velocidade por tempo, olha que bacana, eu também tenho, né, a cada instante, eu coloquei para vocês aqui o valor da velocidade do corpo. Pior, mas a velocidade é constante. Excelente, o gráfico vai ficar bem simples, querem ver, ó? Vamos trazer o primeiro ponto. Para o instante zero, eu percebo que a velocidade vale 60 km por hora. Então aqui, ó, no instante zero, a velocidade vale 60, marquei um pontinho. E no instante meia hora, também, olha lá, meia hora vou subir, vou rebater, porque o valor é 60 km por hora. Continua dando um pontinho naquela reta horizontal ali, ó, paralela ao eixo T. Vou pegar mais um instante. No instante uma hora, a velocidade, de novo, vale 60 km por hora. 60 km por hora. Traz aqui o valor, ó. Marquei o pontinho. Se eu ligar os três pontos, obviamente que eu vou ter a curva característica do movimento do corpo que eu coloquei em cima para vocês, da velocidade em função do tempo. Mas dá uma reta paralela ao eixo T, essa reta não sobe nem desce? Não, meninos. A velocidade não pode nem aumentar nem diminuir, ela tem que ser constante, porque nós estamos falando de um movimento uniforme. A principal característica do movimento uniforme é ter o valor da velocidade constante. Olha lá, hein? Não coloquei setinha em cima do vetor. Eu não estou falando que o vetor velocidade é constante, eu falei que o valor numérico é constante para nós, certo? Meninos, aqui a área do gráfico nos fornece algo importante. Olha lá, ó. Se você calcular a área do gráfico ali, lembrando que a área do gráfico é sempre entre a curva característica e o teu eixo T, tá? Não foge disso. Essa área dá sempre um valor numericamente igual ao ΔS. Então, toda vez que tiver um gráfico de velocidade por tempo, agora sim, a área nos fornece o ΔS. Peão, aí o coeficiente angular não fornece nada? Fornece sim. Se você for calcular o coeficiente angular aqui, ó, tangente do ângulo de inclinação, da reta, né, tangente à tua curva em relação à horizontal, ele vai dar numericamente igual
ao valor da aceleração do corpo. Por exemplo, aqui, se você desenhar uma reta tangente, olha o mouse do tio lá, ó, a reta tangente à reta amarela é a própria reta amarela, né? E você observa que essa reta tangente tem um ângulo em relação à horizontal que vale 0. E tangente de 0 é 0, obviamente. Aqui para nós é movimento uniforme, a velocidade é constante e, portanto, a nossa aceleração vale 0 aqui. Beleza, meninos? Último gráfico de mu é o da aceleração em função do tempo. Olha que bacana. Eu estou colocando a aceleração aqui numa unidade que não é do quilômetro por hora ao quadrado, né? Mas é usual. Eu estou usando as unidades usuais e para aceleração, meninos, a gente usa essa unidade, quilômetros por hora por segundo. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você já ouviu falar, para quem gosta e acompanha carros, né? Olha, esse carro tem uma potência tão grande que consegue fazer de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. Não é esse o dado? Ele varia 100 km por hora por segundo. Olha a unidade, km por hora por segundo. Então, quando a gente fala em aceleração, meninos, o usual é usar km por hora por segundo e não km por hora ao quadrado, tá? Pior, mas se fosse no sistema internacional, seria metros por segundo, né? Que é o metro por segundo ao quadrado que a gente representa, tudo bem? No nosso caso aqui, senhores, é mu. Movimento é uniforme, a aceleração é 0. Qualquer instante que eu pegue aqui, ó, o valor da aceleração tem que ter 0. Isso significa que eu vou ter uma reta sobre o eixo X ou sobre o eixo dos tempos ali, aquela reta amarela indicando para nós que a aceleração vale 0. Belezinha, meninos? Esses são os gráficos de mu. Pião, eu não queria perguntar lá atrás e eu não perguntei porque a aula é gravada e não tem como perguntar exatamente, né? Mas se eu tivesse ao vivo contigo aí, Pião, lá atrás eu ia querer perguntar se no gráfico espaço por tempo, se o movimento do carrinho fosse no sentido contrário, como que seria a curva característica? Meninos, se o movimento, ao invés do carrinho fosse para a direita, ele fosse para a esquerda, ele estaria indo contra a trajetória. Ao invés de um movimento progressivo, você teria um movimento retrógrado. Ao invés de velocidade positiva, você teria uma velocidade negativa. Se o teu coeficiente angular aqui é negativo, indica que a tua reta não é crescente, sim decrescente. Seria aquilo ali, ó. Respondendo a tua pergunta, então, teríamos uma reta decrescente, que poderia começar do lado positivo ali, ou do lado negativo, ou no próprio zero. Aí depende da posição que você inicia o estudo, tá? Mas essa reta decrescente representa para nós o nosso movimento retrógrado, onde a velocidade é negativa e o ΔS também é negativo. Se fosse gráfico velocidade por tempo, a velocidade seria constante, mas ela seria sempre negativa, né? Então nós teríamos uma reta paralela ao eixo T, porém do lado negativo dos valores da velocidade, indicando que a velocidade é negativa ou que o movimento é retrógrado. Já para a aceleração, não ia mudar, afinal o valor dela é 0, né? A aceleração no mu vale 0 para nós. Beleza aí, meninos? Bora pro próximo movimento, olha lá, ó. Movimento uniformemente variado. Eu vou pausar o vídeo. E para você nem percebeu, mas eu acabei de despausar o vídeo, porque tinham 2 traços aí no meio da minha tela que eu não sabia do que se tratava. E aí eu acabei apagando. Mas vamos lá, meninos. Agora estamos no nosso movimento uniformemente variado, o chamado MOVE. E tem um carrinho andando nessa rodovia aí de novo, tá? Só que agora ele vai estar variando a sua velocidade com uma aceleração constante. Obviamente todos os valores que eu colocar aqui já foram previamente calculados, tá? Para que tudo dê certo para a gente poder entender. Mas o carrinho está andando. Só que eu só vou começar a estudar o movimento dele a hora que ele chegar no marco menos 30. Olha lá, a hora que o carrinho chegar lá, pumba! Eu vou começar a estudar o movimento desse carrinho. Então, a hora que ele chegou ali, ó, no instante 0, soltei o cronômetro, eu percebo que a velocidade dele é de 120 km por hora, porém, ele vem desacelerando até parar. Pronto, parou no quilômetro 10, no instante 2/3 de hora, equivalente a 40 minutos, na verdade, eu coloquei errado aí 20 minutos, 40 minutos eu vou arrumar, só que eu vou e foi, arrumei, tá lá, 2/3 de hora, na verdade representa 40 minutos, né? Quem estiver assistindo em casa e assistiu a aula ao vivo, meninos, eu peço desculpa, a aula ao vivo fiquei falando 20 minutos lá e não percebi que estava errado, talvez vocês tenham percebido, né? Mas olha lá, no instante 2/3 de hora, senhores, ele está no quilômetro 10 e ele para. E o pior, como ele estava desacelerando, ele tinha uma aceleração contrária ao movimento dele, ou seja, apontando para a esquerda. Essa aceleração continua atuando ali. Vai inverter o movimento do carrinho, olha só. Pode ir. Vai inverter o movimento do carrinho e fazer ele acelerar para o lado contrário.
E aí ele começa a aumentar a velocidade, vai aumentando até que no momento que ele passa pelo quilômetro menos 20, que é um instante 5 quartos de hora, equivalente a 75 minutos, ele tem uma velocidade de 105 km por hora. Negativa, porque agora essa velocidade está indicando que ele está no sentido contrário ao da trajetória, certo? Indicando para nós que agora ele tem um movimento retrógrado. Então perceba que no Move, senhores, pode acontecer do corpo ter a priori um movimento progressivo e posteriormente um movimento retrógrado. Ele pode estar indo e inverter o movimento e começar a voltar. Vamos trazer essas informações para os nossos gráficos? Bora lá? Começar primeiro. Já indiquei a aceleração para vocês, tá? Ó, é de 0,05 km por hora por segundo. E aqui, obviamente, menos, porque o sentido dela é contrário ao sentido do espaço. Meninos, eu mandei um linkzinho, uma aulazinha lá de 8 minutos e meio no máximo, falando de movimento progressivo, retrógrado, acelerado, retardado, certo? Isso foi semana passada já. Era bacana vocês terem assistido essa aula. Se você não assistiu, pausa essa, volta naquela, assiste aquela aulinha, são 8 minutos e meio apenas, vale a pena, dá para entender a ideia de movimento acelerado e retardado principalmente, tá? Então aqui, ó, a aceleração é negativa, não é porque ela discorda ou concorda com a velocidade, não. Ela é negativa porque discorda da trajetória. Sempre o nosso referência é a trajetória. Para o ΔS, para a velocidade e para a tua aceleração. Bora lá então. Primeiro gráfico, espaço por tempo. Primeira grandeza citada é espaço, está no eixo Y. Segunda grandeza citada é o tempo, ela vai estar no eixo X para nós, certo? E eu vou pegar instante a instante agora nesses três que eu marquei para vocês e trazer o par de coordenadas para nós para montarmos o gráfico. Olha que bacana. No instante 0, a posição do móvel era menos 30, então eu vou trazer aqui, ó. No instante 0, a posição inicial do móvel, do estudo, onde nós iniciamos o estudo do movimento, era menos 30 quilômetros para nós. Vou olhar agora o segundo instante, ó, 2/3 de hora, onde a posição dele era o quilômetro 10. Vamos trazer essas coordenadas, olha lá. Ó. No X eu tenho 2/3 de hora e no Y, quilômetro 10, a hora que eu alinho as duas coordenadas, eu chego num segundo ponto para nós aqui de referência. Meu terceiro ponto é agora no instante 5 quartos de hora, ou equivalente a 75 minutos, tá? E meninos, estão vendo que tem um quadriculado aqui no fundo, ó? Eu tô tomando escala, tá? Eu me preocupei na hora de desenhar aqui, preparar a aula para vocês, colocar tudo em escala. Então olha lá, ó, trazendo aí o instante 5 quartos de hora e a posição menos 20, para o instante 5 quartos de hora, ou 75 minutos, eu tenho aqui a posição menos 20, me determinando um terceiro ponto. Meninos, agora para achar a curva característica, é só ligar os pontos na sequência que eles apareceram, certo? Então, primeiro pontinho lá de baixo, depois o lado do topo e depois o último ponto mais à direita. Dessa forma, ó, a curva característica que aparece para nós é um arco de parábola ou uma parábola para nós. Pião, mas ela deu concavidade para baixo, tem problema? Não, meninos, a concavidade é importante para nós. Vocês lembram da matemática lá? Não tinha lá na equação da matemática, a equação da parábola, uma delas era y igual a ax quadrado mais bx mais c. O a, porque acompanha o termo de elemento de maior expoente, ou seja, ao quadrado, era ele que mandava na concavidade da parábola. O a positivo, boca para cima. O a negativo, boca para baixo. Lembra disso? Aqui é a mesma coisa, senhores. A concavidade indica quando a aceleração é positiva ou quando a aceleração é negativa. Óbvio que para a gente poder montar essa equação do gráfico espaço por tempo, você não precisa ter todos os pontos, a trajetória marcada, trazer ponto a ponto para desenhar. É muito simples a gente desenhar essa equação, quer ver? Desenhar esse gráfico. Basta você ter a equação de espaço em função do tempo do move. Essa equação espaço em função do tempo do move, senhores, é a equação que nós conhecemos por sorvetão. E olha que interessante, a equação de espaço em função do tempo é uma equação de segundo grau. Se ela é uma equação de segundo grau, tem que ser uma parábola. Vocês já aprenderam isso na matemática. E obviamente que se o nosso A aqui também é a letra A, né? Se o nosso A, que aqui representa a aceleração, for positivo, a concavidade é para cima. Mas se o nosso A for negativo, a concavidade é para baixo. Então aqui, meninos, a concavidade sendo para baixo indica para nós que a aceleração dessa parábola, ou desse movimento, no caso, é negativa. O que nós já sabíamos, né? Porque ela discorda do sentido da trajetória para nós, certo? E mais um detalhe. Lembra que a principal característica do move é que a aceleração é constante no seu valor e no seu sinal? Meninos,
Se eu pegar nessa posição que eu tô com o mouse aqui, ó, a aceleração vale menos 0,05. Aqui ela vale menos 0,05. Nesse ponto ela vale menos 0,05. Nesse ponto, peão, nesse ponto vale zero, né? Calma lá. A aceleração é constante. Ela continua valendo menos 0,05. E em qualquer outro ponto da curva que você pegue, a aceleração vale menos 0,05. Porque no move, essa aceleração é constante para nós. Peão, mas eu lembrava que no vértice da parábola valia zero. Vale. Mas não a sua aceleração. Olha lá, ó. Lá no vértice da parábola, senhores, quem vale zero é a velocidade do corpo. Por quê? Porque é o momento que ele estava progredindo na trajetória. Olha aqui a curva característica, ó. Perceba que os valores ali que indicam o espaço estão ficando cada vez maiores, tá vendo? Ele está progredindo na trajetória. E de repente ele para, inverte o movimento e agora ele começa a retroceder na trajetória. A gente passa a ter um chamado movimento retrógrado. Perceba que é bem na posição 10, ó, que ele parou e inverteu o movimento para nós. Então, sempre o vértice da parábola, meninos, você já pode saber a velocidade do corpo naquele ponto, a chamada velocidade instantânea, que ela tem um valor diferente a cada instante, né? Naquele ponto, no vértice, a velocidade vale zero. É onde ele para e inverte o movimento, certo? Bom, nós vamos poder aqui, então, classificar o nosso movimento, senhores, em progressivo e retrógrado, e também se é acelerado ou retardado. Então, vamos lá. Perceba que nessa primeira linha aqui, ele está progredindo os valores na trajetória, né? Portanto, o movimento é progressivo. Se o movimento é progressivo, indica que a tua velocidade é positiva, não é verdade? E se a velocidade é positiva, só que a aceleração, que é constante, é a mesma em todos os pontos, é negativa, vira a aulinha lá. Se não viu, para o vídeo e volta lá para você ver. Tem regrinha prática lá. Velocidade é positiva e aceleração é negativa, meninos. Quando elas têm sinais diferentes, o movimento é dito retardado para nós. Então aqui no primeiro trecho, ó, eu tenho um movimento progressivo e retardado. Eu poderia pensar de outra forma, né? Eu poderia visualizar que ele tinha movimento, ele tem movimento, e a hora que ele chega no vértice ele vai parar. Se ele tinha movimento, mas vai parar, se ele tinha velocidade e vai parar, é porque ele tem que desacelerar, né? Então o movimento é retardado para nós. Em contrapartida, após passar pelo vértice, olha o que acontece. A partir de agora, ó, perceba que os valores na trajetória vão diminuindo, né? Ele está recuando na trajetória, está retrocedendo. Por isso que nós vamos chamar o movimento de retrógrado. Se o movimento é retrógrado, indica que agora a velocidade é negativa, certo? E se a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, eles têm o mesmo sinal. E toda vez que velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, não importa qual sinal, toda vez que tem o mesmo sinal, a gente fala que o movimento é acelerado. Então aqui o movimento é retrógrado e acelerado. Obviamente que é acelerado, por quê? Porque aqui no vértice ele estava parado. E a partir de agora ele tem movimento. Se ele estava parado e adquire movimento, meninos, obviamente que a gente vai ter aí um movimento acelerado. Ele tem que acelerar para nós. Beleza? Senhores, espaço por tempo, a área do gráfico nada fornece. No gráfico espaço por tempo, a área do gráfico nada fornece. Mas a tangente de inclinação vai indicar para nós o valor da velocidade. E melhor, como aqui cada ponto da tua curva vai ter um ângulo diferente de inclinação, significa que vai ter um valor diferente da tangente, significa que você vai ter um valor diferente da velocidade, certo? Segundo gráfico que nós vamos analisar é a velocidade pelo tempo. Olha lá, velocidade está no eixo Y, o primeiro citado, e tempo está no eixo X. Bom, meninos, aqui eu tenho a cada instante a velocidade do móvel. Vamos trazer esses pontinhos, esses pares de coordenadas para nós? Então, ó, 0 e 120 km por hora, eu sei que no instante 0, a velocidade do móvel no instante 0, a velocidade do móvel vale 120 km por hora. E no instante 2/3 de hora, que equivale a 40 minutos, a velocidade dele vale 0. É bem o instante em que ele inverte o movimento, né? Então vamos colocar lá, ó, no instante 2/3 de hora, eu tenho a velocidade valendo 0. De novo, lembrando, coloquei em escala para nós aqui, tá? No próximo instante, que é o instante 5/4 de hora, equivalente a 75 minutos, percebo que a velocidade agora é negativa e vale 105 km por hora. Negativa porque ele está no sentido contrário à trajetória. Então aqui, moçada, olha lá, trazendo os dois pontinhos aqui, eu tenho 5/4 de hora para o tempo e menos 105 para a velocidade, eu tenho mais um ponto. Agora é só ligar os pontos. E aí, a hora que a gente liga os pontos, a gente percebe que a curva característica aqui nada mais é do que uma reta decrescente agora, né? Significa que o coeficiente angular dela vai ser negativo.
mas é uma reta. Meninos, para desenhar essa curva aí, essa curva característica, a gente também não precisava de tudo isso que está em cima aí. A gente tem condições de saber qual é o tipo de gráfico que nós vamos desenhar. Quer ver? Velocidade por tempo. Qual é a equação do Move que traz para nós velocidade por tempo, chamado VVOAT? Muito bem, VVOAT. Olha lá. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. De que primeiro grau é essa equação, meninos? Isso! Primeiro grau. Se é do primeiro grau, significa que a equação, o gráfico é uma reta. Vocês viram na matemática já. Já viram também no MU ali agora há pouco, não é? Pião, mas é uma reta decrescente. Decrescente porque o cara que acompanha o t, que é o nosso coeficiente angular, que nesse caso é a aceleração, é porque ela é negativa. Toda vez que a aceleração for negativa, a reta vai ser decrescente. Toda vez que a aceleração for positiva, a reta aí no gráfico velocidade por tempo vai ser crescente. E nós já sabíamos, né, que ia ser decrescente, porque olha a aceleração negativa aqui em cima. Beleza ou não, meninos? Óbvio que aqui que nós sabemos que a área do gráfico fornece o ΔS, lembra disso? Então olha lá, a aceleração é negativa, porque a reta é decrescente. Vai, fio. A tangente aqui fornece aceleração, né? E a área do gráfico fornece ΔS. Cuidado! Tem muito aluno de cursinho que a hora que vai calcular a área desse gráfico, trabalha com esse triângulo todo aqui, ó. Calcular a área desse triângulo. Meninos, não é isso daqui. Já falei para vocês, a área é sempre entre a curva característica e o eixo X. Por exemplo, no primeiro trecho, ó, entre a curva característica e o eixo X, tudo que está aqui dentro é a área que você calcula. Agora, no segundo trecho, entre o eixo X e a curva característica entre eles, ó, é esse pedacinho aqui. Esse pedaço não representa nada para nós, tá? E eu sei que tem bastante gente aí que tinha pensado fazer tudo isso daí, né? Toma cuidado aqui, beleza? Então, voltando, ó, reta decrescente, aceleração é negativa. A área nos fornece o ΔS e a tangente de θ aqui fornece a aceleração para nós. Belezura? O último gráfico, a aceleração por tempo. Meninos, essa aceleração por tempo é mais simples, né? Quer ver? Eu vou pegar a aceleração no instante 0, no instante 2/3 e no instante 5/4 de hora. Pião, mas a aceleração é o mesmo valor, porque ela é o que mesmo no Move? Muito bem, constante, não é? Constante no valor e constante no sinal. Então olha lá que bonitinho. Traz no instante 0. Lá no instante 0, a aceleração vale menos 0,05 km por hora por segundo. E no instante 2/3 de hora, continua valendo a mesma coisa, porque a aceleração para nós aqui ela é constante, ó. Então no instante 2/3 o valor é o mesmo. E no instante 5/4 de hora, não muda, é Move. Se é Move, a aceleração é constante, ó. Então no instante 5/4, a aceleração tem o mesmo valor. Portanto, o gráfico aí para nós, ó, seria uma reta paralela ao eixo T, e no caso aí para baixo do eixo T, porque nós temos um movimento com aceleração negativa para nós, tá? Aqui, meninos, a tangente, né, o coeficiente angular, ele até fornece uma grandeza, só que não é uma grandeza estudada por nós aqui no ensino médio, tá? Ou no pré-vestibular, no caso. Ela corresponde à aceleração da aceleração, chamada arrancada ou sobreaceleração, tá? Não vem ao caso. E a área do gráfico até fornece um dado, que é a variação da velocidade. Não fornece a velocidade, fornece a variação da velocidade. Assim como velocidade por tempo, não fornece a posição no espaço, fornece a variação do espaço. Então essa área aqui, ó, entre a curva característica e o eixo X, ela vai fornecer o ΔV, variação da velocidade. Mas é muito incomum a gente ter que trabalhar. Pião, e o caminho contrário? Teria tudo isso no contrário? Por exemplo, imagina que o carro estivesse no movimento retrógrado no começo, parasse, invertesse o movimento e terminasse com um movimento progressivo. Teria, meninos. Isso aconteceria quando a aceleração fosse para a direita. Se a aceleração for para a direita, concorda com a tua trajetória. Se ela concorda com a tua trajetória, tua aceleração é positiva. Se ela é positiva, a concavidade da parábola é positiva, como aquela que eu desenhei em azul ali para vocês, ó. Então, ó, percebo que agora, ó, a concavidade da parábola é para cima, portanto, essa curva azul indica quando a nossa aceleração é positiva, certo? E o gráfico da velocidade por tempo? Bom, vamos lá. Se a aceleração fosse positiva, o coeficiente angular dela seria positivo. Então a nossa reta seria uma reta crescente, que poderia começar do lado positivo da velocidade, do lado negativo, do zero, tanto faz. Mas tem que ser uma reta crescente, indicando que a aceleração é positiva para nós. Óbvio que lá no gráfico aceleração por tempo nós teríamos também essa reta indicando a aceleração constante para nós, né? Com a aceleração, no caso,
sendo positivo aqui. Fechou, meninos? Belezura para gráficos? Deu para entender que a gente depende das equações para conseguir montar esses gráficos aí? Bom, agora nós vamos falar a regra dos ímpares. E para falar a regra dos ímpares, nós vamos lá no programinha que eu costumo usar lá, aquela lousinha virtual. Bora lá? Então agora, senhores, nós vamos trabalhar aqui, ó. Continuamos o nosso vídeo, ainda no módulo 3. Falamos de gráfico de Mu e Move e agora nós vamos para a famosa regra dos ímpares. Olha que bacana. Regra dos ímpares, também chamada de regra de Galileu. Meninos, presta atenção. Essa regra de Galileu, ou regra dos ímpares, olha cá. Ela normalmente é dada no curso de queda livre. Normalmente é apresentada em queda livre. E lá na queda livre tem uma equação, além das equações do Mu e do Move que nós já conhecemos, tem uma outra equação que parte dessa daqui, ó. S, aliás, delta S é V0T mais A sobre 2T quadrado. É o famoso sorvetão para nós, né? Essa equação, se você der uma ajeitadinha nela, ó, imaginando que o corpo parta do repouso, né? Porque você está partindo do repouso, a gente chega numa famosa equação chamada tempo de queda. Esse tempo de queda é raiz de 2H sobre G. Pião, vale a pena guardar essa equação, meninos? Eu acho que vale demais, porque se você tiver a altura e tiver a gravidade, você consegue achar aí o tempo que demora para o corpo cair, ou seja, percorrer aquela altura, de cabeça. Um exemplo, quer ver? Imagina que a altura aí seja de, sei lá, 20 metros. A altura é 20 metros. Então põe lá, H valendo 20. 20 vezes 2, 40. Dividido pela gravidade, que é 10, dá 4. Raiz quadrada de 4 no bom sentido, 2 segundos. Você consegue fazer a continha de cabeça, tá? Então, eu particularmente acho que vale muito a pena guardar. Mas se der branco, não esquenta a cabeça, ela vem de sorvetão. Se você trabalhar com sorvetão, você vai conseguir chegar no mesmo tempo aí, beleza? Meninos, eu sempre, Pião, vou poder aplicar a regra dos ímpares. Olha só que bacana. Normalmente é apresentado para vocês na queda livre, movimento vertical. E aí todo mundo acha que só pode aplicar no movimento vertical. Não, senhores, não. A regra dos ímpares, ou regra do Galileu, ela tem duas condições, tá? Duas condições. A primeira, você precisa ter um movimento uniformemente variado, ou seja, você precisa ter um movimento onde você tem aceleração constante. E numa queda livre, a gravidade é a nossa aceleração e ela é constante. Se a gente não trabalhar com uma variação de altura muito grande, a aceleração é constante. Então garante para nós que o movimento é uniformemente variado. E, não é só essa condição, e você precisa trabalhar com intervalos de tempos iguais. Fechou? Você só precisa dessas duas condições para que seja válido o seu movimento, o seu regra dos ímpares aqui para nós. Beleza, meninos? Bom, vamos lá. Sabendo da regra dos ímpares, sabendo aqui no exemplo que nós temos aí a aceleração constante, sabendo que o intervalo de tempo entre 0 e t é tzinho, entre tzinho e 2t também é tzinho, entre 2tzinho e 3t continua sendo tzinho, ou seja, percebendo que além de ser um movimento uniformemente variado, os espaços que o corpo percorreu aí, que a gente está anotando, é sempre em intervalos de tempos iguais, garante para nós a regra dos ímpares. Olha que interessante. Se eu olhar aqui o primeiro deslocamento que o corpo faz, esse deslocamento vale 1dzinho. A partir daí, no próximo intervalo de tempo igual ao primeiro, o deslocamento que o corpo sofre agora é maior, porque ele tem maior velocidade, né? Agora vale 3dzinho. O próximo deslocamento dele, no próximo intervalo de tempo igual aos dois anteriores, a distância que ele percorre vale 5dzinho. E eu sei que se essa bolinha continuar caindo e passar mais um intervalo de tempo t, ou seja, for para o instante 4t, eu sei que a distância que ele vai percorrer, o deslocamento dele vai ser o equivalente a 7 vezes dzinho. Isso porque ele vai respeitar a proporção da regra dos ímpares. 1d, 3d, 5d, 7d, 9d e assim por diante. Isso é a regra dos ímpares, senhores. Se for move em intervalos de tempos iguais, vocês vão poder jogar a relação. Desde que parta do V0, né? Aí você vai poder começar com 1D, 3D, 5D, assim por diante.
Ou o caminho contrário. Imagina que ao invés de uma bolinha descendo, fosse uma bolinha subindo. Ela ia desacelerar até parar. Ela ia percorrer 5D, 3D, 1D até parar. Isso em intervalos de tempos iguais aqui para nós. Beleza, senhores? Essa é a regra dos ímpares. Vocês vão manjar bem mais na hora que a gente começar os exercícios aí. Nós vamos fazer acho que 2 exercícios, tá? Que é o que vai dar tempo, 2 ou 3 aqui. Então, só para finalizar, eu vou provar para vocês, né? Da onde que vem essa regra dos ímpares, como é que a gente pode aplicar isso, né? Simples assim. Gráfico, velocidade por tempo. Eu vou marcar aqui um instante t, depois um instante 2t e assim por diante, 3t. Eu sei que para cada um desses instantes, o corpo possui uma certa velocidade, certo ou não? E aí, meninos, vamos poder falar o seguinte. Se eu falar que no instante t a velocidade vale v, é porque no instante 2t a velocidade tem que ser 2v, já que é proporcional, tempo e aceleração. E no instante 3t a velocidade tem que ser 3t. E assim por diante. Se eu tivesse um instante 4t, a gente ia ter a velocidade 4v. E assim por diante, certo ou não? Então aqui, ó, imagina esse gráfico da velocidade em função do tempo. Eu já achei 3 pontos aqui para nós. E nós sabemos que agora, para montar esse gráfico, é só ligar os pontos, que aqui para nós seria uma reta. Então, ligando essa reta aqui, ó, vou fazer uma curva amarelinha, partindo do repouso, nós teríamos essa curva característica aí. O mais bacana é, lembra que gráfico velocidade por tempo, a área nos fornece o ΔS? Então, meninos, vem com o tio. Eu vou pegar primeiro essa área verdinha aqui, ó. Tá vendo? De 0 até t. Percebam que aqui eu tenho toda a área do triângulo me dando ΔS. Eu vou chamar essa área, esse ΔS, de Dzinho. Vou falar que ele percorreu a distância de 1Dzinho. Bom, e se eu for querer trabalhar no intervalo de t até 2t? No intervalo de t até 2t, nós vamos ter também a área do gráfico nos fornecendo ΔS. Aqui no caso, ó, eu teria um trapézio, certo ou não? Então eu precisaria achar a área de todo esse trapézio aí, para descobrir qual é o deslocamento total realizado pelo nosso corpinho. Ou, se você quiser, você pode dividir a figura, não é? Toda vez que você for fazer a área de gráfico, você pode dividir a figura em quantas figuras você quiser. Aí soma tudo, vai dar a área total. Você só não pode esquecer ou fazer conta errada no meio do caminho, tá? Aqui, meninos, eu vou dividir então, ó. Eu vou dividir um triângulo e um quadrilátero e vou dividir esse quadrilátero no meio. Ei, peão, pera lá. Mas agora eu fiquei com um triângulo e aqui 3 triângulos que são idênticos ao primeiro verdinho. Perfeito. Significa que cada triângulozinho desse, ó, equivale a um deslocamento Dzinho. Enquanto no primeiro intervalo de tempo eu tinha um deslocamento de 1Dzinho, no segundo intervalo de tempo eu tenho um deslocamento total que vale 3Dzinho. E isso continua, tá? Olha que bacana. Se a gente olhar agora no terceiro intervalo, de 2t até 3t, nós vamos poder construir um gráfico onde a área dessa figura fornece para nós o nosso ΔS, certo ou não? O ΔS total nesse intervalo de tempo, hein? E aqui eu vou dividir a figura em um triângulo pequenininho e 2 quadrados. Ficou feio o triângulo, peraí. Um triângulo pequenininho, agora sim, e 2 quadrados. Só que esses 2 quadrados eu vou dividir ao meio. E aí, percebo que agora nós vamos ficar com 5 desses triângulos que nós achamos anteriormente. Então eu teria Dzinho, Dzinho, Dzinho e Dzinho, que dá um total para nós de 5Dzinho. E assim por diante, meninos. É em função disso que nós temos a regra dos ímpares. E mais, percebo que era um triângulo. No instante seguinte, o triângulo subiu, entrou um quadrado aqui embaixo, tá vendo? E empurrou o triângulo para cima, ou seja, entrou 2Dzinho. Agora no próximo, esse trapézio foi para cima e entrou outro quadrado aqui embaixo, empurrando o trapézio para cima. Cada quadrado que entra são 2Dzinho. Então vocês vão perceber que a variação, ó, é sempre 2 vezes Dzinho. De 1D para 3D, aumentou 2D. De 3D para 5D, de novo aumentou 2D. De 5D para 7D, aumenta 7D. Fechou, senhores? Bora para os exercícios, então? Olha só. Primeiro exercício para nós.
A laje do teto de uma sala goteja água de chuva e as gotas caem com frequência constante. Olha que interessante. Você está lembrado que frequência é o inverso do período? Isso significa que se a frequência é constante, garante para nós que o período também é constante. Então o intervalo de tempo que vai passar para cada gota, ó, a gota 3, a gota 2 e a gota zerinho, é sempre o mesmo intervalo de tempo, que seria o período para nós aí, ou o tempo tesão. Uma fotografia instantânea mostra que as distâncias entre as gotas consecutivas são 3 gotas consecutivas e, respectivamente, 30 centímetros e 50 centímetros. Então aqui tem a distância entre a gota 3 e a gota 2, 30. Entre a gota 2 e a gota 1, mais 30. Aliás, mais 30 não, mais 50, certo? Concluímos que, desde que a resistência do ar seja desprezada, a gota que caiu antes da gota 1 encontra-se abaixo desta a uma distância de moçadinha. Agora tem a chamada gota zerinho, né? Lembra quando eu brincava de esconde-esconde? Pega primeirinho, segundinho, eu sou o zerinho. Ó a gota zerinho. Essa gota é uma gota que caiu antes das outras, ó. Caiu a gota 0, ela já tá aqui embaixo. Aí nisso veio a gota 1, que tá um pouquinho mais para baixo. Depois a gota 2 e por último a gota 3. Por isso que ela é a gota 3, né? Ela veio posteriormente a todas elas. Mas é óbvio que o intervalo de tempo entre essas gotas é o mesmo. Se elas estão sujeitas à aceleração da gravidade, que é constante, ou seja, garante que é move, e em intervalos de tempos iguais, senhores, nós vamos poder falar que vale regra dos ímpares. Peão, mas eu não sei se a primeira distância é 30 centímetros, se era 1D, 3D, 5D, eu não sei qual que é. Tem razão, eu também não sei. Mas nós sabemos de uma coisa. A variação de um para outro é sempre o mesmo, não é? De 30 para 50 não variou 20 centímetros? Então agora aqui no próximo tem que variar também 20 centímetros. Ou seja, entre a gota 1 e a gota 2, a distância percorrida era 30, aumentou 20, foi para 50, aumentou 20, foi para 70. Portanto, a distância percorrida pela terceira gota no último instante vale 70 centímetros, que dá para nós aí a alternativa B. Fechou? Bem simplesinho, né? Olha o 2. Vamos pro 2, ó. Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente e a partir do repouso uma bola no instante t igual a 0. A bola atinge no instante t4 um ponto localizado no nível das águas do rio e a distância h do ponto de lançamento. A figura apresenta fora de escala 5 posições da bola relativas aos instantes t0, t1, t2, t3 e t4. Sabe-se que os instantes T2 e T3 da bola entre os instantes T2 e T3, a bola percorre 6,25 metros e que a gravidade, a aceleração da gravidade, vale 10 metros por segundo a cada segundo. Desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo, pode-se afirmar que a distância h em metros é igual a, meninos, a questão dá trabalho se vocês forem trabalhar por equações. Agora, essa informação no finzinho do exercício é muito importante. Ele acabou de garantir para nós que cada intervalo de espaço percorrido ali é percorrido sempre em intervalos de tempos iguais. Então, se eu falar que cada um desses intervalos aqui, se o primeiro foi t, o segundo é t, o terceiro é t e o quarto é t. Pião, quer dizer que vale a regra dos ímpares para nós aí? Com certeza, meninos. Nós estamos sujeitos à aceleração da gravidade. É constante, portanto é move. E ele garantiu que são intervalos de tempos iguais. Olha o que a gente pode fazer, ó. Entre o instante 0 e o instante 1, ele percorre o primeiro deslocamento, já que ele garantiu que parte do repouso, né? O primeiro deslocamento, que é 1D. Entre o instante 1 e o instante 2, 3D. Entre o instante 2 e o instante 3, 5D. E entre o instante 3 e o instante 4, na regra dos ímpares, dá 7D. Meninos, se a gente somar cada um desses deslocamentos, obviamente que isso tem que dar a altura Hzinho para nós, a altura total que é o que a gente quer. Então vem cá, eu vou poder falar que aquela altura Hzinho é o primeiro deslocamento, mais o segundo, mais o terceiro e mais o quarto. De forma que 3D com 7D dá 10D, com 5 dá 15D, com 1 a gente chega que esse deslocamento total equivale a 16Dzinho. Mas agora se a gente olhar aqui no trecho entre T2 e entre T3, eu sei que o deslocamento percorrido nesse intervalo equivale a 5Dzinho e que
esse deslocamento vale 6,25. Moçadinha, acabou nosso problema, ó. Eu acabei de descobrir, então, que o 5Dzinho vale 6,25 metros. Passa o 5 dividindo 6,25 dividido por 5, a gente descobre que cada Dzinho vale 1,25 metros. Portanto, a nossa altura H, que equivale a 16 vezes o Dzinho, é 16 vezes 1,25. E aí a gente descobre, fazendo essa conta, que a nossa altura Hzinho vale 20 metros, o que confirma para nós aí como correta a nossa alternativa aí. Fechou, senhores? O último exercício. Pião, mas você colocou mais na lista? Coloquei. E aí, quinta-feira da semana que vem, que já vai ser ali para nós dia 7 de novembro, se eu não estou enganado, não? 2, 3, 4, 5 de novembro, desculpa. Nós vamos trabalhar mais exercícios, que tem alguns que eu preciso trabalhar com vocês, tá? Então esse é o último por enquanto, tá? Os próximos nós faremos ao vivo já na semana que vem. Ele fala o seguinte: o gráfico a seguir ilustra a posição de uma partícula em função do tempo. A relação correta entre as velocidades escalares instantâneas VA, VB e VC nos pontos A, B e C, respectivamente, é... Pião, não tem número. O único número é o número da questão. Como é que a gente faz? Meninos, lembrar que toda vez que vocês têm gráfico de espaço por tempo, a tangente de inclinação de um ponto qualquer da sua curva característica dá um valor numericamente igual ao valor da velocidade do corpo. Por exemplo, eu vou pegar uma reta tangente aqui no ponto A, olha lá, a reta tangente no ponto A, e eu vou medir o ângulo dela em relação à nossa reta horizontal. Depois eu vou pegar uma reta tangente ao ponto B. E obviamente que eu vou medir o ângulo dela também em relação à horizontal. E por último, eu vou pegar uma reta tangente ao ponto C, que também vai ser medido o ângulo dela em relação à horizontal, que é a linha preta. Eu vou chamar o ângulo da reta vermelhinha de alfa, tá? Olha só, alfa. E eu vou chamar o ângulo da reta azulzinha beta. Meninos, entre alfa e beta, a gente vai ter que determinar quem é que tem o maior ângulo, porque quem tem maior ângulo acaba tendo maior tangente desse ângulo e, consequentemente, maior velocidade. E, aparentemente, esses dois ângulos têm o mesmo valor, né? Aparentemente. Eles estão, pela simetria da figura, até a gente pode falar que, como eles estão do mesmo nível, eles têm o mesmo ângulo de abertura. Uma única diferença é, como eu vou medir a tangente do ângulo, quando a gente desce no sentido contrário aqui à leitura normal do círculo trigonométrico, esse ângulo alfa, senhores, gera uma tangente para nós negativa, estão lembrados? Isso significa que o ângulo alfa, por ser negativo, ele é um ângulo menor que o beta, que é um ângulo positivo. Qualquer que seja o valor do beta para nós aí. Então, meninos, já que a tangente de beta, já que o ângulo beta é maior que o ângulo alfa por ser negativo, nós vamos poder afirmar que a velocidade no ponto B com certeza é maior do que a velocidade lá no ponto C. Porque se vocês olharem aqui, o ângulo entre essas duas retas praticamente 0 graus. E isso significa que a velocidade no ponto C vale 0. Tangente de 0 é 0, né? Então a velocidade de B é maior que a velocidade de C, que por sua vez é maior que a velocidade do ponto A, que é uma velocidade negativa para nós. O 0 é maior que os valores negativos, por isso que VC é maior que menos VA. Ele quer a ordem crescente, né? Então vai ter VA é menor que VC, que é menor que VB. VA menor que VC, menor que VB. A gente vai ter como correta a alternativa B. Beleza, meninos? Desculpa ter falado um pouco mais acelerado, tá? Mas você tem a opção de poder colocar um pouco mais lento, ou até ir pausando o vídeo, ou se você achar que tá lento, você pode até acelerar teu vídeo aí, tá? Um grande abraço a todos, espero vê-los aí, conversar com vocês aí na próxima quinta-feira, onde vamos fazer exercício, ó, na boa, vai valer a pena, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios aí de duas maneiras aí, eu quero ver se vocês vão ter enxergado daquela forma, ou se alguns de vocês irão conseguir enxergar. Grande abraço, senhores, um bom final de semana aí, bom Natal, bom Ano Novo, uma ótima merenda e até mais.